Muito bem, estamos de volta com o programa Coletiva de Imprensa nesta quinta-feira e horários alternativos para você que queira rever o programa, perder um pedaço, assistir de novo, né? Fique à vontade. Todas as sextas-feiras, também às 1h30 da tarde, e aos domingos, às 8h30 da noite. Seja sempre o nosso convidado, né? O programa Coletivo de Imprensa, teremos aqui 54 entrevistas ao longo do ano, que você já está acompanhando. Hoje estamos entrevistando o prefeito de Atibaia, Saulo Pedroso. Ele está falando exatamente já dos seus primeiros dias, né? Um mês e pouco já de administração junto à cidade de Atibaia. Fábio Silvério, do Altiora Jornal, conosco, bem como também Antônio Danelon. Nós estaremos acompanhando também as estreias em São Paulo das peças de teatro. Miguel Falabella e Marília Pera conversam conosco em Alô Dolly, que estreia também já neste mês. E Luiz Fernando Guimarães, Como Vencer na Vida Sem Fazer Força. Vem tudo isso para você ainda neste ano. Mas vamos retomar aqui. Hoje é o prefeito de Atibaia, o Saulo Pedroso, e também nós vamos trazer também o Fernão Dias, prefeito de Bragança, para estar conversando com vocês aí também. Saulo, vamos falar um pouquinho da saúde. Como é que está a saúde de Atibaia? Que é um ponto que em qualquer cidade, hoje em dia, parece que está sempre o calcanhar de Aquiles de qualquer prefeito. Toda avaliação, toda consulta que você faz com a população, sempre há um sentimento de que a saúde ela tá deficiente. A gente tem feito um trabalho de mapeamento, né, de diagnóstico da saúde. Tivemos um pouco de dificuldade, né, no período de transição de obter informação. A gente já queria tomar algumas decisões de início, mas não teve porque, infelizmente, algumas coisas alguns computadores foram apagados, algumas informações elas simplesmente sumiram. Qual é a realidade de Atibaia hoje? A gente tem uma OS que administra a Santa Casa, é a unidade de pronto atendimento, o contrato financeiramente falando um valor alto, né, um valor elevado, que consome boa parte do recurso da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde de Atibaia hoje ela gasta mais, né, do que o limite da legislação. O ano passado praticou 20% do orçamento. Esse ano a probabilidade é que a gente consiga repetir isso daí. Mas a sensação que a gente tem é de que precisa ser feito um trabalho de gestão. Tem muito recurso e ainda estamos pecando e ainda está deficiente em algumas situações. Alguns postos de saúde, algumas unidades precisam ser estruturadas, reformuladas. Uma ideia nossa é fazer a expansão do programa Saúde da Família, fazer um trabalho de valorização também com os profissionais. As agentes de saúde ganham muito pouco em Atibaia, ganham menos daquilo que o governo repassa para a cidade. Então precisa primeiro tomar esse cuidado de fazer esse trabalho de diagnóstico. Uma outra coisa que a gente acha que é fundamental é a informatização, é fazer uma integração de informação, né? Conseguir fazer esse monitoramento do paciente, do usuário do sistema de saúde, até para que a gente consiga achar as deficiências. Então a gente tem dado para a Secretaria, inclusive na composição, um tom mais administrativo, né, e mais focado em gestão, né, enxugar aquilo que a gente puder enxugar para poder estruturar onde está deficiente. Né? Não apostamos num médico para comandar, a gente acredita que a estrutura técnica da prefeitura é boa, né? Só precisa ser feito um trabalho de gestão. Então estamos fazendo esse diagnóstico, esse monitoramento, para começar a definir aí as ações a partir dos 90 dias de governo. E de que forma o senhor pretende valorizar os profissionais da saúde? Uma coisa que a gente fez, um start que a gente deu já no início do governo, não só na área da saúde, foi criar uma comissão de avaliação da última reforma administrativa que foi feita, né? Foi uma reforma administrativa feita sem ouvir muito os funcionários. Ela causou algumas injustiças, né? Deixou alguns profissionais que precisavam ser um pouquinho mais valorizados, ou serviços que o mercado está muito distante daquilo que o poder público está pagando. O caso da saúde é um deles, né? A iniciativa privada paga muito mais do que o público, e aí os bons profissionais você começa a perder, ou ele começa a ficar ocioso. Né? Então a gente criou uma comissão de avaliação dessa reforma para a gente poder levantar todas as injustiças
ou as situações que precisam ser revistas na reforma administrativa, né? Estamos fazendo isso com funcionário de carreira. Não trouxemos empresa nenhuma. As pessoas que convivem ali dia a dia ou que já passaram por diversas situações de mudança de governo, elas têm uma sensibilidade, uma condição confortável de poder sentar na mesa e ajudar a decidir, né, qual seria a melhor estrutura, organograma para a prefeitura. Então é isso que a gente está fazendo, né? Paralelo a isso, focado nesse trabalho de gestão, tentar equacionar recurso, né, enxugar recurso para equacionar essa conta e conseguir fazer esse trabalho de valorização financeira, valorização de local de trabalho, qualidade de ambiente, é uma coisa que a gente tem focado muito também, né, e motivação, a proximidade do governo com o funcionário de carreira. Isso que a gente tem feito. O CAPSO pretende trabalhar de que forma? Centro de Apoio Psicossocial. Sim. Como eu disse, a gente está fazendo esse trabalho de avaliação, né? Hoje, o orçamento que está desenhado, planejado, eu vou dar um exemplo com a Santa Casa, por exemplo, né? Ela tem um aditamento de contrato maior do que o orçamento permite. Então, a gente está pisando em ovos na secretaria. Eu não consigo tomar uma definição de estruturação, de melhorar nenhum departamento, nenhum setor, sem antes ter essa propriedade no financeiro, né? É uma caixa preta, né? A gente assumiu uma prefeitura cujo orçamento dela é uma caixa preta, né? Então, a gente está muito cuidadoso, muito criterioso nesse trabalho de análise e diagnóstico ainda que a gente está fazendo. Fábio Silveira? Saulo, você esteve presente na posse do prefeito Fernão Dias aqui em Bragança Paulista e lembrando uma palavra no vereador da casa, que é do mesmo partido seu, o Miguel Lopes, ele convocou alguns deputados presentes, federais, estaduais, que venham mais a Bragança, que trabalhem, tragam mais recursos para Bragança. Falando de Atibaia, como é que está esse trabalho de contato, de busca de verbas no governo estadual e federal via os deputados aí que você tem contato? Todos os partidos que fazem parte da aliança, né, tanto os que participaram junto do processo eleitoral, quanto os que vieram no segundo momento num trabalho de composição, a gente já deu o start para que eles acionem os deputados. Fernando Capês, do PSDB, teve Atibaia nos visitando, colocou o gabinete dele inteiro à disposição para que possa trabalhar. Inclusive está agendando uma reunião com o governador para a gente levar alguns problemas, algumas pendências que a gente já tem na cidade. O deputado Edmir Chedid, no primeiro momento, também já se colocou à disposição. O deputado Beto Trícoli é da cidade, o deputado Roberto Santiago é da nossa aliança, foi aí o idealizador desse grupo político nosso. O PCdoB também tem contato, que é um partido da nossa aliança, tem contato no governo do estado. Era até então o Pedro Bigardi, o deputado estadual, mas virou prefeito de Jundiaí, já passaram a missão para o deputado suplente que assumiu no lugar dele. Então a gente já deu esse start, né? Como Miguel Lopes fez essa colocação muito bem feita, por sinal, no dia da posse do Fernão, as cidades não têm porteira, não tem impedimento nenhum de ninguém participar do dia a dia político da cidade ou até mesmo de ajudar a angariar recursos. O que não pode é querer transformar as cidades em feudo político e não trabalhar. Tem que trabalhar. Agora é a hora, principalmente dos deputados estaduais, mostrarem as suas garras, né, o seu esforço, né, para que a gente possa, para que a população possa, no momento eleitoral, aí sim reconhecer aquele que mais trouxe recursos para a cidade. Né? No governo federal também a gente não está só limitado no deputado Roberto Santiago. Eu estive em Brasília ultimamente no encontro dos prefeitos, participei de um almoço com o Kassab e com os outros deputados do PSD. A gente já acionou a bancada para trabalhar, né? E tem feito um trabalho de relacionamento independente de partido. Essa armadura de partido tem que sair fora quando começa o trabalho administrativo, porque senão a cidade perde. Então, assim como o Miguel colocou, Atibaia também é dessa maneira. Não tem fronteira, não tem porteira, né? Não tem impedimento de ninguém querer trabalhar. O que não dá é para querer manipular o processo político da cidade e transformar a cidade num feudo, num curral. Isso nós não vamos permitir. Mas se quiser trabalhar, consequentemente depois vai ter voto.
Após 12 anos de administração do PV, o senhor encontrou muita coisa verde ainda hoje por lá? Tem muita coisa verde, né? E é natural. Um projeto de 12 anos, ele é natural que ele vá se infiltrando em todos os setores, tanto da administração pública quanto da privada. A gente percebe que há muita influência, por exemplo, nos conselhos. Eu não tenho muita preocupação com isso, porque eu estou muito focado no trabalho, né? E a partir do momento que eu perceber que as pessoas estão querendo atrapalhar, existem alguns casos, né? Eu tô visitando todas as secretarias e eu estou dizendo que tem muita viúva ainda dentro da prefeitura. Gente que não entendeu, que mudou o contexto, né? E não quero que abrace a minha causa política, o meu partido. Eu quero que mantenha a sua obrigação de ter que trabalhar, ou dos conselhos de ter que contribuir com a administração para poder fazer acontecer. É só isso que a gente quer. PV atua muito dessa maneira, né? O PT também é dessa maneira, de infiltrar em todos os setores, né? A gente não, a gente está focado mais naquele governo técnico. Antes da eleição, eu fiz uma visita a Brasília numa proposta de buscar recurso, emenda de deputado. Visitei o gabinete do Roberto, deputado Santiago, que acabou viabilizando uma emenda para a gente na cidade. E eu cheguei a ler uma reportagem lá onde a população estava mudando a sistemática de avaliar e de votar, escolhendo um outro tipo de perfil de candidato, mais técnico, que encarasse a administração pública com mais responsabilidade, né? E parasse com esse negócio de composição fisiológica, de usar a estrutura da prefeitura para ficar mantendo o projeto de poder. Isso não tem com a gente. Então, a gente tem encontrado até em empresas que têm contrato com a prefeitura esse tipo de parceria, esse tipo de link com o projeto político do governo anterior. E é claro que a gente vai mudar essa sistemática. Talvez não de cara no primeiro momento, como eu fiz com os funcionários, que aí eu tenho a caneta e você consegue resolver. Você precisa de um tempo maior para fazer essa oxigenação, né? Mas eu estou encontrando em todos os setores, em todo canto da prefeitura tem. Saulo, o que fazer com essas viúvas? Você tem pretendente para elas? Eu tenho uma missão, que é administrar a prefeitura com responsabilidade, né? E não tenho determinação nenhuma para excluir ninguém de projeto nenhum, para perseguir ninguém, para fazer nada com ninguém. A gente sabe quem são essas pessoas e a gente está aberto para que elas desenvolvam e desempenhem o seu trabalho. São funcionários da instituição e ganham para trabalhar, né? Então, se quiser cumprir com a missão, se quiser trabalhar com tranquilidade, vai trabalhar com tranquilidade, né? Num primeiro momento, a gente está tentando fazer um trabalho de aproximação de maneira tranquila, né? Mas se a gente perceber que vai ficar usando do espaço para querer prejudicar o governo, e não vai me prejudicar, vai prejudicar a população, aí nós vamos ter que entrar numa linha de enfrentamento. A gente não quer fazer isso, não é meu perfil fazer isso, nem perseguir, nem enfrentar. Ao contrário, foi um perfil muito utilizado pelo governo que saiu, de perseguir as pessoas, né, de minar as pessoas, de tirar as pessoas de um setor e jogar para outro. Isso tinha muito na prefeitura. Eu não quero fazer isso. Pedimos para todo mundo voltar no cargo de origem, que é concursado, que é de carreira, e se quiser espaço para trabalhar, vai trabalhar. Saulo, falar um pouco sobre as eleições de 2012, que você conseguiu ser eleito. O quadro político na cidade, situação que dava-se a impressão que dificilmente essa situação perderia o governo. E uma oposição que travou uma batalha muito forte entre essas duas opções políticas. E você surgiu como uma terceira opção, era tida como uma terceira via, que foi até apelidada, né? Quando que você sentiu que você poderia ganhar essa eleição, que você estava no páreo? Porque o quadro que a gente via eram de duas candidaturas extremamente fortes no aspecto financeiro, no investimento, e uma terceira opção que vinha com uma proposta diferente, porém com um investimento financeiro não tão alto. E aí ocorreu todo aquele enfrentamento, aquela disputa política que não foi fácil. Quem acompanhou as eleições de Atibaia sabe do que nós estamos citando aqui nessa mesa. Como que você viu essa questão, essa disputa, e quando que você sentiu que a sua candidatura estava agradando, estava tendo a aprovação da população de Atibaia? Nós demos um start na campanha, como você falou, com uma estrutura bem inferior dos nossos adversários, né? Eu tinha 68 candidatos a vereadores nos apoiando, e os outros dois tinham na casa de 150, 160, 170 cada um.
né? Numa estrutura financeira maior, um exército de pessoas na rua trabalhando e a gente muito pequeno, muito reduzido. Uma coisa que no primeiro momento assim, eu acho que foi a melhor decisão que nós tomamos e foi fundamental para o resultado, foi na definição do vice. O Mário é uma pessoa maravilhosa, um cara que todo mundo na cidade gosta, um cara de uma índole excepcional, né? um dos poucos políticos que eu conheço honesto, um cara certo, correto, direito, que gosta da cidade, né? E que tem trânsito em todas as casas, todas as residências de Atibaia. O Mário, a casa que ele chega, abre a porta e recepciona ele muito bem, porque ele é uma pessoa muito boa, representa um fator determinante da cidade, tanto cultural quanto econômico, que é a colônia japonesa, que tem uma participação fundamental no crescimento e no desenvolvimento da cidade, né? Então esse foi o primeiro momento que a gente acertou. Dada a largada, eu senti, e a gente sentia na rua, né? Aliás, foi um sentimento que motivou a gente viabilizar a candidatura, a população com uma vontade de mudar, de querer trocar, de querer repaginar, né? E no começo da campanha, todo mundo saiu por igual. Eu um pouco atrás, porque era menos conhecido. O candidato do PV representava o projeto, que estava infiltrado na cidade há 12 anos. O candidato do Democratas representava a oposição e naturalmente angariava esse primeiro voto que tem essa vontade de mudar. Aqueles que queriam mudar de qualquer maneira decidiam pelo candidato do Democratas, até mesmo sem avaliar o candidato, né? E aqueles que queriam uma mudança assim diferente, como os eleitores da Marina, por exemplo, quando ela foi candidata a presidente, optaram pela nossa campanha no começo. Nós tivemos um crescimento considerável. Eu saí de 2%, 3%, pulei para 13% em 15 dias de campanha, mas estagnou. Estagnou porque a mídia local polarizou a campanha nos dois. Foi para aquela sistemática de campanha política, de enfrentamento, de briga, de ataque pessoal, que é histórico na cidade, pelos grupos que participam de eleição, né? E o nosso projeto, como era alternativo, a gente não poderia entrar no meio dessa briga. Então, não por conta de estratégia de marketing, né, mas por conta até de índole, de caráter, a gente adotou uma postura, em primeiro lugar, respeitar o eleitor. Porque todo lugar que a gente ia, aquele monte de papel na rua, aquele monte de carro de som fazendo ofensa, ataque, a gente sentia que estava desgastando as pessoas. E as pessoas comentavam, os dois ficam brigando, nós vamos votar em você. E a gente sabia que as pessoas que de fato decidem a eleição, que param para analisar na última semana, a hora que elas entrassem na campanha ia ter uma mudança, né? Não sabia que ia ser apertado, ou talvez que a gente podia até bater na trave, por conta da falta de recurso. Mas o eleitor que decide a eleição, que é o eleitor consciente, ele assiste todo o processo eleitoral e na segunda-feira da semana da eleição, ele senta e escolhe em quem ele vai votar. E aí ele começa a levar a informação para casa, para o trabalho, para a família e começa a fazer esse trabalho de multiplicador. Foi o que aconteceu, né? A gente se comportou muito bem na campanha, respeitou o eleitor, fez a nossa proposta chegar nos 4 cantos da cidade, não entrou na linha de enfrentamento. Nenhuma das duas pesquisas publicadas, tanto pelo candidato do PV quanto do DEM, eram verdadeiras, né? Eu tinha uma pesquisa de norte de campanha, que norteava a campanha, não publiquei, porque o fato de publicar me colocaria na mesma condição deles de enfrentamento e a pesquisa perderia credibilidade, porque cada uma apontaria um em primeiro, né? E era perigoso até o 4º candidato ganhar, se eu fizesse isso. Na sua você estava em primeiro? Não, nunca tive em primeiro, mas nunca tive tão distante como eles colocavam. Mas eu sabia que na cidade a gente ia dividir voto por igual e na zona rural a gente ia ganhar até por conta do Mário, do fator Mário Nui, né? Então eu tinha essa leitura. Essa sim foi uma estratégia nossa, né? E aí a gente se comportou, não entrou na linha de frente. Na reta final eu senti, né? Teve um dia que eu marquei agenda nos 4 cantos da cidade. Porque aonde eu ia, todo mundo falava, eles ficam brigando, nós vamos votar em você. Eles ficam brigando, nós vamos votar em você. Não é esse perfil de político, né, com o comportamento que os outros 2 candidatos tiveram em Atibaia que a população quer. Porque quando ele olha o candidato, ele imagina o futuro administrador, né? E não é ninguém truculento, trapaceiro, ou até mesmo mentiroso que eles querem administrando uma cidade. Até eu vou citar um caso, no sábado à noite, véspera das eleições,
eu encontrei no centro da cidade, num posto de gasolina, com um dos vereadores que foi eleito, não vou citar o nome, é um vereador da base do antigo governo, e ele me citou de pesquisas feitas por parte do grupo político dele, que estava tudo muito equilibrado, mas ele citou: não se assuste se o Saulo for o vencedor das eleições. Sim. E aquilo ali, para quem está vendo a disputa dos outros dois candidatos, era uma surpresa. Saulo, esse voto, digamos que podemos classificar até como um voto de protesto pelo que aconteceu em relação aos outros dois candidatos, ajudou em quanto foi determinante para a sua vitória? Eu não digo voto de protesto, eu digo voto consciente. O voto de protesto é um voto meio sem critério, né? Foi um voto mais consciente, de quem parou, analisou e viu o que seria melhor para a cidade, né? Foi fundamental, né? Eu acredito aí que na casa de uns 5% de virada na reta final, né? Mas nos últimos 10 dias a gente sentia isso, né? E você não consegue identificar o segmento e nem a região da cidade. Porque quando você olha o quadro de resultados, eu tive a mesma atuação em todas as regiões da cidade. Em todas as regiões. Então foi uma campanha consistente, né, com base, com estrutura, não foi muito forte na questão financeira, né, e nem no trabalho de mídia, nem no trabalho até de estrutura de pessoas, né? Mas a gente conseguiu devagar ir fazendo um patamar e ir crescendo. Esse eleitor, que é o formador de opinião, que entra na reta final na campanha, aconteceu em São Paulo também. Celso Russomano vinha disparado na frente, né? E na reta final não foi nem para o segundo turno. Esse eleitor, ele está cada vez menos participando do processo eleitoral, porque o processo eleitoral cada vez ele está mais vulgar, ele está mais desgastante, né? E esse eleitor está cada vez mais decidindo as eleições. A gente está percebendo isso nos resultados. Toda a região passou por um processo de reformulação. Toda a região passou. Então você não consegue mensurar, né? Você não consegue identificar uma classe social, socioeconômica, um bairro da cidade. Eu ganhei em alguns bairros, perdi em outros, mas eu mantive um nível na cidade inteira. Foi isso que deu a vitória na eleição. Mas eu acredito que foi esse comportamento. Não foi um setor, não foi um segmento, foi um sentimento, né, da maioria, de um grupo de pessoas que eu acredito que estão votando melhor. E eu tenho certeza absoluta que se a gente tivesse numa campanha polarizada, com qualquer um dos dois candidatos, né, muitas pessoas que votaram no candidato do PV ou votaram no candidato democrata, teriam votado para a gente, teriam votado no nosso projeto. Se tivesse enxergado que a gente tinha chance de ganhar, né? Votou no outro querendo votar no nosso projeto. Isso a gente sentiu também, né? É uma coisa que depois da campanha é fácil de falar, mas você sente, né, que as pessoas não queriam mais aquele modelo. Eu preciso chamar intervalo. A gente sempre que entra numa disputa, né? Vocês entram na disputa sempre para vencer, quer chegar. Você tinha as pesquisas, mas te espantou, né, naquele dia da eleição? Falou: olha, Saulo, deu você prefeito? Aconteceram algumas coisas que a gente não consegue explicar, né? Algumas pessoas fundamentais participaram da nossa eleição, algumas conversas, alguns momentos foram assim fundamentais que davam sinais de que a gente ganharia, né? É claro que você nunca entra pensando em perder. E eu sou muito focado no trabalho. Eu acredito que a qualidade do trabalho lá na frente dá um resultado positivo. Então eu nunca fiquei, eu vou ganhar e deixei de trabalhar. Eu foquei dia a dia, né, pensando sempre no mínimo, no detalhe, para não errar, né? Se no final das contas o resultado não fosse positivo, eu saía vencedor. Eu sairia vencedor por todo o contexto. Eu ia ser o vencedor das eleições, né? O resultado positivo da vitória foi uma consequência. Mas eu estava muito com o pé no chão também. Eu estava preparado para qualquer resultado. Então você fica feliz, você fica emocionado, porque é o resultado de um trabalho, né, muito árduo, né?
mas que você falar espantou, a gente estava meio que preparado para todos os resultados. Muito bom, muito bom. Vamos fazer mais uma parada aqui. Hoje nós estamos entrevistando o prefeito de Atibaia, Saulo Pedroso, ao lado de Fábio Silvério e Antônio Danelon. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos com o último bloco. Vamos falar de vários assuntos ainda sobre a cidade de Atibaia. Um rápido intervalo, voltamos já já.